Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu vou ter que mudar a introdução aqui do nosso vídeo. Agora não é só mais olá, mamães, é olá, mamães e papais! Que delícia! Vocês sabiam que analisando os meus números, agora o nosso público não é só mamães, nosso público também tem papais. Então eu fico extremamente honrada e feliz com a possibilidade que vocês estão me dando. E eu espero não desapontá-los, tá? Muito obrigada pelas inscrições de vocês e vambora! Vamos começar então direito esse vídeo. Olá, mamães e papais! Se você não me conhece, eu sou a Bruna. Como vocês viram então no título desse vídeo, se você tá aqui é porque você tem algo em comum comigo. É um assunto um pouco difícil, mas que eu prometo que eu vou tentar não chorar, inclusive, tá? Porque eu já chorei tudo que eu podia chorar, mas eu vim aqui compartilhar isso com vocês. Conversar com vocês tem me ajudado bastante, né? Então eu acho que eu ajudo vocês, vocês me ajudam e a gente vai trocando essas experiências e, né, a gente vai se ajudando, né? Eu acho que isso é muito, muito importante em qualquer situação, mas acho que numa situação como essa, né, que envolve os nossos filhos, é mais importante ainda. Então eu realmente agradeço pela confiança de vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? De trocas de experiências e tudo mais, eu peço por favor que vocês já se inscrevam aqui no canal, apertando esse botãozinho vermelho. Se tiver cinza, tá tudo certo, mas se tiver vermelho, eu peço por favor, aperta nele e se inscreva, tá? Que ajuda bastante o nosso canal e acho que eu vou ver que vocês estão motivados, que vocês estão gostando do assunto e cada vez mais eu venho aqui compartilhar minhas experiências com vocês. Deixa eu falar um pouco sobre a terapia ABA. Como que eu fui me meter com o Emanuel numa terapia ABA? Primeiro, vamos lá. Se você não sabe o que é a terapia ABA, eu vou tentar fazer um compilado aqui para tentar te explicar um pouquinho como que funciona a terapia ABA. Lembrando que eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, não sou especialista nisso. Eu vou utilizar como argumento alguns especialistas que eu peguei na internet que falaram um pouco sobre isso, até a especialista que acompanha o Emanuel, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, você vai destruir o meu cenário. Não. Bom, continuando então, mamães e papais. Vamos lá. Então, como que eu fui parar na terapia ABAS? Eu vou falar um pouquinho aqui, como eu tava dizendo, da minha experiência como mãe, tá? Que ouve bastante a terapeuta falar, que ouvi o neuro falar, enfim. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a terapia ABA, tá? ABA é uma sigla em inglês, tá? Que significa basicamente análise do comportamento aplicado, tá? É um tipo de terapia. Deixa eu pegar minha colinha aqui, tá? Eu tô olhando pra baixo, mas é pra pegar a colinha. Então, basicamente a terapia ABA, ela vai dar o direcionamento quando a pessoa não tem um comportamento adequado, tá? Eu deixei assim de forma bem abrangente, não falei criança nem adulto, por quê? Porque é uma terapia que pode abranger adulto, criança, pode ser aplicada em empresas, ela pode ser aplicada de diversas formas, tá? Bom, e assim, essa avaliação, tá? Do que a criança, qual que é a dificuldade do comportamento, o que precisa ser trabalhado, é baseado em uma avaliação muito minuciosa, que normalmente envolve o ambiente onde a criança está, então a casa dela, a escola, e aí o terapeuta ele vai avaliar quais são os comportamentos inadequados que ele está tendo, o que ele não está fazendo que deveria estar fazendo, e essa avaliação vai dar um direcionamento do que a terapeuta precisa trabalhar. E aí, basicamente, então, ela vai analisar os comportamentos que estão em déficit e vai começar a trabalhar isso na terapia.
O tratamento da terapia ABA, ela é feita em etapas, tá? Então, basicamente, é feito através de metas. Então, conforme as dificuldades, os déficits que a criança tem, eles vão traçando metas para que a gente consiga alcançar o que é esperado. Então, por exemplo, a criança não come sozinha. Eles vão traçar o comportamento dele, precisa comer sozinho. Então, eles vão traçar a terapia para alcançar essa meta. Então, assim, são dadas poucas metas e conforme elas vão alcançadas, a gente vai meio que passando de nível, digamos assim. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Então, alcançou uma meta, ok, agora a gente vai aperfeiçoando, a gente vai ir atrás de outras. E a terapia ABA, quanto mais precoce ela é aplicada, ou seja, quanto mais precoce acontece essa intervenção, melhores são os resultados, tá? Então, assim, entende-se que os primeiros anos de vida da criança são, assim, cruciais, porque ela tem boa parte do desenvolvimento dela, né, boa parte das habilidades dela acontecem nesses primeiros anos. Então, o andar, o falar, os gestos, o olhar, né, essa interação social, tudo isso vai acontecendo, não só isso, assim, milhares de outras coisas acontecem nesses primeiros anos de vida da criança. Então, se você percebeu então essas dificuldades, o quanto antes você começa a ter essa intervenção, mais rápido você vai ter, e mais rápido e mais eficaz você vai ter resultados, tá? Porque você vai pegar essa fase que a criança tá desenvolvendo. Então essa é a fase, assim, ideal para você começar a aplicar a terapia ABA. Lembrando que a terapia ABA, ela é muito intensiva, tá? E ela abrange a família, ela abrange a escola, ela abrange os amiguinhos, enfim, ela não se limita só à terapia, à terapeuta. Então não é ir, por exemplo, 2 horas na semana, ficar com a criança lá fazendo a terapia e tá tudo certo, acabou, beleza, vou pra casa. Não é assim, tá? Ela é muito, muito intensiva. Então, se ela fica 2 horas na clínica com a terapeuta, lembrando que no caso eu sou a mãe dele, né? Então, eu e o meu marido, às vezes ele acompanha, mas eu, em todas as sessões, eu estou junto, estou acompanhando. E a terapia, ela não é só para a criança, ela é pro meio em que ela vive. Então, eu, por exemplo, eu acompanho ele, por quê? Porque a terapeuta, ela também me direciona. Então, ela ensina alguma coisa para ele e ela também me ensina para que eu consiga replicar isso várias vezes com ele em casa. Então, assim, é muito, muito intensivo, tá? Muito mesmo. Não é fácil, são movimentos e ações que nós temos que repetir muitas vezes durante o dia, tá? Nós temos um aplicativo de controle onde a gente vai colocando tudo que é feito e quais são as metas esperadas para cada um, tá? Então, assim, se for, por exemplo, em época de escola da criança, normalmente tem até um acompanhamento junto à escola, tá? Então, assim, é uma terapia bem intensiva mesmo, que tem que acompanhar essa criança aí por um tempo, até que as metas sejam alcançadas, ou, dependendo aí, anos, enfim, depende muito do desenvolvimento, no caso da criança, tá? Bom, e aí entra um outro assunto. Uma das intervenções que são feitas com o ABA é no TEA. Bruna, o que é o TEA? O TEA nada mais é do que o transtorno do espectro autista, ou seja, o autismo. Então, quem tem autismo normalmente nesse meio aqui que agora eu tenho acompanhado muito, né, é identificado como TEA, que é o transtorno do espectro autista. Bom, mas Bruna, o seu filho tem autismo? O Emanuel tem autismo? Bom, eu vou deixar aqui pra vocês o pedido para vocês assistirem o vídeo até o final, que no final eu vou dizer se ele tem
ou não o autismo, tá? Mas antes de falar se ele tem ou não, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é o autismo, né? Então, o autismo, ele é uma alteração neurológica, tá? Que não tem ainda uma causa definida, tá? Mas, assim, entende-se muito que ela tem um pouco de genético, né? De hereditariedade, mas algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento do embrião. Então, por exemplo, o consumo de remédios tóxicos, enfim, alguma dificuldade de fertilidade, algum tipo de doença que você teve na gestação, enfim, alguma coisa relacionada ao desenvolvimento do seu embrião. Isso também pode estar relacionado ao TEA, tá? Ao autismo. Mas não existe ainda um estudo que fale é isso ou não é isso. Assim como não existe um exame que você faça, por exemplo, colha o sangue ou ligue um eletrodo e fale, olha, pé deu positivo, tem autismo, ou pé deu negativo, não tem autismo. Não existe esse tratamento. É uma análise em conjunto de um no caso um neuropediatra, mais um fono, mais essa terapia, no caso a terapia ABA, tá? Tem a terapia ABA, tem a terapia Denver, mas no caso nós estamos seguindo a terapia ABA. Então, assim, o conjunto dos profissionais, né, eles chegam em um acordo para dizer se a criança tem ou não o autismo, tá? Mas o ser principal aí que vai determinar ou não se a criança tem ou não autismo é o neuropediatra, tá? Ele faz assim uma avaliação bem pesada com a criança, tá? De algumas horas, onde ele vai avaliar, vai conversar com essa criança, vai interagir, vai usar brinquedos para começar a ter algumas análises dessa criança, tá? E aí ele vai dizer, com base nos critérios, tá? Que ele sabe, se essa criança tem ou não o autismo. Mas, assim, o autismo, ele é percebido desde muito cedo. Desde a criança recém-nascida, você consegue ter algumas percepções, você tem algumas dicas muito leves se a criança tem ou não autismo, tá? Por exemplo, o olhar. O olhar é algo muito forte entre a mãe e o bebê. E o recém-nascido, né? Então é comum a criança estar mamando e você ficar olhando pro olhinho dela e ela olhar pra você, tá? É muito comum isso. Mas na criança autista, esse contato visual ele é muito limitado, tá? Ele não passa de poucos segundos. Eu não lembro se são 8 ou se são 10, mas ele não passa assim de segundos. A criança olha e já vira o olhar. Outra coisa também, a criança ir com todo mundo, né? A partir dos 8 meses, é comum que a criança comece a ter um pouco de medo, queira ficar mais com a mãe, com o pai, que não queira ir com outras pessoas. Ela tem medo, ela começa a ter essa percepção. A criança autista, ela não tem essa percepção, então ela vai com todo mundo, né? Ela vai no colo de todo mundo e ela não tem esse medo, ela não tem essa não é bem uma maldade, né? Mas ela não tem essa questão, ela vai com todo mundo mesmo. Então é algo que a mãe até fala, nossa, que legal, meu filho é tão bonzinho, vai com todo mundo. Mas isso normalmente não é um comportamento padrão, tá? Não estou generalizando, não estou dizendo que o teu filho tem ou não tem o TEA, tá? Tô deixando bem claro aqui que eu não sou especialista, eu tô falando como mãe, tá? E com tudo que eu ouvi de médicos e que eu leio, que eu estudo diariamente, tá? Outra coisa, o choro excessivo ou o oposto, que é a apatia excessiva. Os dois também podem representar essa questão do autismo, tá? O choro excessivo, que você não consegue identificar o que a criança tem, não é fome, não é fralda, criança não, na verdade aqui a gente tá falando ainda do recém-nascido. Ou a apatia excessiva, ou seja, a criança quietinha demais. Ai, nossa, meu filho é um anjo, tão bonzinho, tão quietinho.
Que legal, mas também não é um comportamento muito padrão de uma criança, de um bebê, né? Então, é algo também que pode ligar o sinal amarelo. Outra questão, não gosta do toque físico, né? Então é aquela criança que não gosta de dormir no colo, não quer tanto aquele afeto, aquele afago da mamãe, quer ficar mais sozinho, quer brincar, ficar sozinho. Então é aquele tipo de criança que não, de bebê no caso, que não quer o contato físico, tá? Bom, aí a gente começa a analisar um pouco mais quando a criança começa a ficar um pouquinho maior, né? Então já começa a sair da fase do bebê e ir um pouquinho mais para a fase da criança, tá? Então, uma das coisas também que nós temos bastante, que tem bastante dificuldade com o autista, é a dificuldade da comida, tá? Então, assim, ele não gosta de algumas texturas, então, por exemplo, muito pastoso, ou então aquelas comidinhas, aquelas frutas que tem tipo uma areinha, sabe? Não lembro o nome dela agora, mas enfim, aquelas que tem, por exemplo, uma sementinha dentro, como por exemplo um kiwi, enfim, alguma coisa, alguma textura diferente que a criança não gosta, tá? Essa é um sinal de alerta também. E aí você consegue perceber muito isso quando você vai fazer a introdução alimentar, porque a criança ela não come direito, ela não aceita outros tipos de alimento que não seja o líquido que ela está acostumada. Então pode ser um sinal de alerta também. Bom, outra coisa, a criança não falar ou não responder quando você a chama, que deixa você até achando que ela pode ter algum tipo de problema de surdez, tá? Então você chama ela pelo nome e ela não olha. Tem criança que ela vai olhar, vai responder, mas não precisa necessariamente responder, mas ela ter algum tipo de estímulo. Então ela olhar, saber que tá falando com ela, né? É algo que, assim, em algumas situações a mãe pode até achar que a criança tem algum problema de audição, tá? É um sinal de alerta também. Outra coisa, movimentos repetitivos do tronco, da mão, principalmente relacionada aqui, assim, na região dos ouvidos, dos olhos, nessa região da cabeça, né? Esses movimentos assim do braço, ou então da cabeça, ficar batendo a cabeça em algum lugar, enfim, quando tá estressado ou quando quer demonstrar algum tipo de sentimento. Dificuldade de socialização. Então, por exemplo, você consegue perceber muito isso quando a criança vai pra escolinha, por exemplo, né? Ela ela não interage com outras crianças, ela prefere ficar na dela, quietinha, por exemplo. Pode ser um sinal de alerta também pro autismo, tá? Outra coisa, comportamento repetitivo. Então, ela ficar repetindo muitas vezes um determinado movimento. Por exemplo, ficar andando muito na ponta do pé, ou pegar um brinquedo e não ficar fazendo um determinado movimento o tempo todo o movimento, tá? Pode ser também um sinal. Não brincar da forma funcional com um brinquedo. Então, por exemplo, um carrinho. O carrinho, a criança normalmente vai fazer esse movimento, né? Do vroom, né? E a criança ela vai acabar brincando com esse brinquedo de outra forma, como por exemplo, ficar girando ele no chão, pegar a rodinha, ficar girando, enfim. Ela não vai brincar da forma funcional com o brinquedo. Lembrando que o TEA é uma doença que atinge muito mais meninos do que meninas, tá? Mas isso não quer dizer, minha filha é menina, então estou livre do TEA. Não, né? Ela também a doença também atinge menina, mas a grande maioria são meninos, tá? Bom, então falando agora agora que eu expliquei um pouco sobre a terapia ABA, falei um pouco sobre o TEA, que você conseguiu entender um pouco mais essa situação, agora eu vou falar sobre a minha experiência com esses dois junto com o Emanuel. Tudo começou da seguinte maneira, como que eu fui parar na terapia ABA? Eu comecei a perceber, quando o Emanuel começou a fazer ali, chegar próximo de um aninho e meio, eu comecei a perceber as limitações que ele tinha. E aí, não só algumas limitações, mas alguns comportamentos
que também me deixaram ali com aquela pulguinha atrás da orelha. Então ele era uma criança que, como eu falei pra vocês, ia com todo mundo, não tinha essa questão de chorar quando tinha alguém estranho, vai com a vovó, vai com a titia, vai com a prima, com o sobrinho, não tem problema de ficar com ninguém. Ele é extremamente quietinho, muito quietinho. Todo mundo sempre falava, nossa, o Emanuel é muito tranquilo, ai que bom. E eu sempre achei isso ótimo, gente, ele é muito tranquilo, né? Claro, a mãe, né? Nossa, ele é tranquilo. E essa questão dos movimentos repetitivos, a forma de não brincar de forma funcional com o brinquedo. Ele sempre gostou de pegar o carrinho e ficar rodando a rodinha, ao invés de brincar com ele da forma correta. O que mais? Essa questão da mãozinha próxima do olho, né? Próximo da boca, dos olhos. Ele chupa o dedinho, por exemplo, né? Quando ele tá irritado, ou enfim, quando tem alguma sensação. Em todas as escolinhas que ele passou, ele já passou por 2. E nas 2, eu já fui chamada para conversar por conta do comportamento dele extremamente quieto. E extremamente de não se socializar com outras crianças. Ele era aquela criança que ficava sentada no cantinho e queria brincar sozinho. E se alguma criança tirasse o brinquedo dele, ele não ligava. Não tinha esse retorno, ou seja, ele não queria esse confronto com outra criança, ele não queria essa socialização, ele preferia ficar quieto. Então, foram algumas coisas... E outra coisa também, a questão da fala. Hoje ele tá com 2 anos, a gente começou esse tratamento, ele tava com 1 ano e 8, mais ou menos, e até então ele não falava nada. Até hoje, na verdade, ele ainda não fala nada. Não fala mamãe, não fala papai, não fala nada, né? Ele já soltou algumas palavras, mas assim, muito mais da ecolalia, que é quando a criança ouve demais uma determinada palavra e ela repete. Mas ela não repete com o intuito de mostrar ou de falar aquilo. Ela simplesmente repete. Então, quando você fica, por exemplo, uma palavrinha que ele falou que a gente ficou bastante feliz foi o carro. Mas a gente fala muito carro aqui em casa. Carro, carro, carro. Ele tem bastante carrinho. Então a gente fica, olha, Emanuel, carro, 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 carro. E aí, num belo dia, ele soltou carro. Mas ele não soltou o carro de forma funcional. Ou seja, tô brincando com o carro, este é um carro. Não, ele só falou carro. Carro. Falou de forma aleatória. Então, isso foi uma ecolalia. Tá? Não foi uma expressão mesmo. Outra palavrinha que ele falou da mesma forma foi go. Go! Mas assim, porque tudo que a gente brinca aqui em casa, a gente pega a bola e fica go, go, go. Então ele repetiu go, mas não foi da forma funcional. Não foi chutando a bola, bateu e ele fez go. Tá? Então, por isso que a gente identificou junto com a nossa fono, que é uma ecolalia. E aí, o que acontece? Depois da gente eu, na verdade, né, começar a ter essas percepções, eu comecei a ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Mas eu fui guardando aquilo pra mim. Fui guardando, falei, não, tudo bem, tudo certo, não, acho que não é nada. Pressão na minha cabeça, né? E aí eu comecei, agora na época da pandemia, eu tava trabalhando, e aí eu ficava meio período com ele, e o outro meio período o meu marido ficava, porque a escolinha não estava funcionando, então ele não tinha com quem ficar, era comigo e com meu marido. E aí eu comecei a ter mais essa interação com ele, e aí eu comecei a ligar mais o alerta, porque pra mim tinha começado a ficar muito mais evidente que tinha alguma coisa errada com ele. Mãe sabe, né? Não é só... por pesquisar, por ouvir coisas, mãe sabe que tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a plantar essa sementinha na cabeça do Diogo e falar, olha, Diogo, vamos investigar isso, vamos atrás. Ele ficou extremamente bravo. Ele não quis, assim, me ouvir. Ele falou, não, você tá procurando pelo em ovo, não tem nada a ver. Mas eu consegui convencê-lo de, é melhor levar num especialista, o especialista rir da sua cara e falar que não tem nada, do que você sofrer depois, no futuro, com puxa vida, poderia ter agido antes, poderia ter feito algo melhor antes. Então, eu consegui convencê-lo. E aí tudo começou
num belo dia que a minha sogra falou, olha, gente, já era pra ele estar falando, né? Ela foi assim super gentil, ela deu um toque assim como mãe mesmo, e falou, olha, então, já era pra ele... O que foi? É pra mamãe comer? Dá pra mamãe comer? E aí ela falou de um jeito assim que eu agradeço demais, porque ela falou, olha, então, não seria o caso de talvez levar ele numa fono, porque já era pra ele estar falando. Alguma coisinha, pelo menos, né? E aí eu fiquei com aquilo assim, falei, puxa vida, é verdade. Vou levar ele numa fono pra ver o porquê que ele não tá falando. Pra mim era algo assim, simplesmente relacionado à voz, enfim, ao movimento da boca que ele não queria fazer, enfim. Pra mim era algo relacionado à fono. E aí, quando eu conversei com a fono, a gente começou o tratamento e conversando com ela, eu soltei essa minha dúvida de, poxa vida, pode ser que ele tenha autismo, porque por conta de X e Y características que eu percebo nele. E aí, ela também foi um amor comigo e ela falou assim, olha, se você tá com dúvida, Bruna, procura um neuropediatra. Ela até me indicou alguns aqui que são excelentes, que inclusive nós estamos passando, que é a Renata Paulillo. Ela é uma especialista maravilhosa que tá fazendo assim a diferença na nossa vida também. E aí nós fomos procurar essa neuro. Conversamos com ela, falamos também sobre a nossa dúvida. Ela fez uma avaliação assim, levou horas ela avaliando e falando com ele, fazendo interações, brincando, não sei o que, bababá, perguntou todo o meu histórico de vida, do Diogo, enfim, perguntou se a gente não tem algum parentesco, enfim, ela fez assim uma avaliação completa da família inteira, dos meus pais, dos pais dele, para até chegar na seguinte situação, com base nas análises que ela fez, ela não conseguiu definir se ele tem ou não autismo. O que ela identificou é que pode ser que sim, porque tem alguns traços que realmente ela confirmou que sim, pode ser do autismo, e alguns traços que ela descartou, falou, não, isso daqui não é do autismo, pode ser uma falta de estímulo. Então ela deixou no ar. Ela não disse que sim, nem disse que não. O que nós estamos fazendo agora é a intervenção através da terapia ABA, mais a fono, mais o meu trabalho em casa, que é a parte de estímulo, pra gente tirar essa parte. Então, assim, se com o estímulo, com a terapia e com a fono, tirar essas dúvidas dela, ou seja, acabar com essas características que estavam deixando ela na dúvida, ela já vai bater o martelo e dizer, não, ele não tem o autismo. Com fé em Deus isso vai acontecer. Ou, então ela vai bater o martelo e falar assim, olha, nós fizemos as intervenções, fizemos tudo que era possível para descartar, mas não descartou. Então, de fato, ele tem o autismo. Então, ela quem vai dizer, nós temos retorno com ela em breve. Em breve não, tem mais alguns meses ainda de tratamento pra gente retornar com ela e ter esse veredito. Mas o que eu queria deixar aqui pra vocês, né, pra você que tá passando por essa dúvida também, ou que já acabou de ter o diagnóstico, ou enfim, eu queria dizer o seguinte, que não é fácil, é muito, muito difícil, inclusive assim, tudo isso fez com que eu desencadeasse uma depressão. Vocês podem ver aqui no meu canal que eu tenho um vídeo onde eu falo sobre depressão, crises de ansiedade, mas a fé tem sido uma grande aliada minha, porque a fé basicamente é você acreditar sem ver. Então eu tenho muita fé de que isso vai passar, que foi só um susto, que ele não vai ter autismo, mas se essa condição for realmente confirmada, não vai ter jeito, ele continua sendo meu filho, eu vou continuar amando ele do jeito que ele é. Então assim, eu vou continuar sendo mãe dele e não vai mudar nada pra mim. Vai mudar, quer dizer, vai mudar
algumas coisas, né? Algumas terapias, enfim, algumas intervenções que eu vou ter que continuar fazendo aqui de casa com ele. Mas o fato dele ser meu filho e eu amá-lo não vai mudar em nada. Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: tenham paciência, tenham fé, e saibam que a criança precisa muito de você. Então, tenha paciência e faça o que você puder por ela, né? É realmente muito difícil falar sobre isso. Eu prometi que não ia chorar e eu tô tentando segurar aqui as lágrimas. Mas, assim, é uma criança como qualquer outra. Ela vai brincar, ela vai correr, ela vai se divertir, mas com as limitações dela, né? Então, inclusive, assim, uma coisa que eu percebo no Emanuel é que ele é extremamente inteligente. Ele gosta de analisar as coisas, ele gosta ele é muito curioso para saber como funcionam as coisas, ele gosta de ficar vendo os detalhes, ele encaixa as coisas muito rápido, ele aprende tudo muito rápido. Então, assim, enfim, quem puder, eu até indico a série The Good Doctor, que conta um pouco a história de um super médico, mas que é autista. Ou seja, o seu filho vai ter uma vida normal, ele vai seguir um caminho normal. Tem casos mais graves, tem casos mais leves. Não sei em qual se enquadra o seu caso. Mas enfim, tenha fé, continue seguindo, faça o que seu filho precisar. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo no final, né? Então, assim, eu estou nessa. Não tenho diagnóstico, nem que sim, nem que não. Que a neuropediatra, ela disse que como ele tá muito novinho, ele tem 2 anos, vamos começar a intervenção. Então, se tiver o autismo, nós já estamos conversando, já começamos com essa intervenção. Então, vai ser algo super positivo pro tratamento dele. Se lá no futuro ela disser que não tem mesmo, ele não tem autismo, não é algo perdido, não é algo ruim, porque essa intervenção ela é boa de qualquer forma. Mas eu sei, assim, e eu acho que você também deve estar sentindo isso, mãe, pai, que tá me assistindo, o quanto é difícil pra gente, né? O quanto a gente espera que o nosso filho fale mamãe, fale papai, e a gente sofre muito, né? Por não ter essa resposta, né? Então, assim, saiba que eu te entendo, tá? Por mais que as pessoas às vezes julgam a gente, falam que a gente tá sendo dramático, que a gente tá se preocupando, né, com algo que não deveria, mas eu te entendo, assim, eu também sinto isso. Então, eu queria agradecer por você ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo pra mim, tamo juntos. E vai dar tudo certo, pra eu saber que você assistiu até aqui, tá? E aí não esquece, por favor, de curtir, de compartilhar esse vídeo com quem você acha que seja interessante e de se inscrever clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Então se inscreve no canal, que eu vou estar sempre postando vídeos falando sobre esses assuntos, tá? De mãe, de pai, de vida, de criança, enfim. Então se você se interessa, já se inscreve e me acompanha também lá no Instagram, @mamãeavalia. Bom, fico por aqui então, mamães e papais. Muito obrigada mais uma vez, um super beijo e até a próxima. Tchau!